Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Cef Barri, né? E é uma leitura que a gente está fazendo de um livro de um rabino, um grande rabino, e diz aqui o seguinte, ó, no 45, disse ele, qual é o significado do versículo de Êxodo 20:15? E todo o povo viu vozes, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, vamos ver aqui, ó, todo o povo viu vozes. Vamos ver aqui a palavra vozes, né? Todo o povo viu vozes. A palavra kou, tá vendo? Kuf, o vav e o lamed, kou, veja. Só que antes dela, ó, eu tenho aqui, ó, todo o povo viu vozes, veet, tá vendo? O vav, também o tete, né? O tav, perdão, o vav, o tav, o aleph, né? O vav, o aleph e o tav, tá vendo? Então, eles viram as vozes. Então, é sobre isso que a gente vai discutir aqui na Torá. Mais uma questão que a gente vai tirar o misticismo de dentro da Torá. Vamos ver aqui, então, né? Então, e todo o povo viu vozes. O que significa esse versículo de Shemot, Êxodo 20:15? São essas vozes sobre a qual o rei Davi falou, né? Ele falou sobre isso. Está, portanto, escrito no Terrilim 29:3. A voz de Deus está sobre as águas. O Deus glorioso troveja, essa é a primeira voz. Então, veja, ó. Ko Adonai al-Hamaim el Recavode. Rairim, né? A gente canta esse terlinho, ele é muito bonito, né? Ko Adonai al-Hamai, el-Hakavodirim, Adonai al-Mai Rabim. Então, veja, a voz do Eterno está sobre as águas. Então, isso significa que a gente sabe que existe na Torá águas amargas e águas de misericórdia, não é isso? Então, as águas de Mará, né? As águas de Mara são águas amargas, mas existe também as águas doces. Quanto mais vontade de receber eu tenho, mais águas amargas eu vou ter dentro de mim. E aí isso vai fazer com que a pessoa ela não consiga entender essa Torá e ela entre num caminho muito difícil de Torá. Mas isso também não importa, mesmo que a pessoa passe por esse processo, né? Segundo a gente está no Salmo 29 e 23. Então, veja, aqui é a primeira voz do Eterno. Então, vamos aqui, ó. Na segunda voz, né? Na segunda voz, ó, essa é a primeira voz. A segunda voz é o Salmo 29:4. É a voz de Deus, né? A voz de Deus vem com força, né? E a respeito disso está em Isaías 10:13, que é como a gente vê. Veja, ele vem com misericórdia é Hesed, então aqui está falando da Sefirah Hesed. Ele vem com força, a força vem da Gevurah. Então, aqui está falando de Gevurah, tá vendo? E a respeito disso vai estar escrito em Isaías também, né? No 10:13. Pela força da minha mão fiz isso. Está similarmente escrito em Isaías 40:13. E também a minha mão fundou a terra. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no Isaías, ó. Aqui a gente tem Isaías. Vamos analisar o que o Isaías está falando, ó. Então, ó. Becorrá, tá vendo? Minha força. Minha força tem gematria 28, tá vendo? Então, a minha força, a minha Torá, primeiro versículo da Torá tem 28 letras, a letra Kaf e a letra Het, né? Então, ó, pela minha força, né? E essa força veio aqui, ó, de Rorimá, tá vendo? Rorimá, que Nevunoti, então veja, e aí continua
falando de um monte de questões que vão estar incluídas nessas questões da Sefirot. Toda a Torá só está falando dessas Sefirot. Veja. E aí, aqui Isaías, ele vai falar que tudo foi formado, tudo foi formado pela minha mão, né? Tudo foi formado por essa mão. Qual é a mão? A mão, não é? A mão são essas mãos, essa mão que não é uma mão literal, 5 dedos do lado direito, né? Então a gente tem aqui 5 dedos do lado direito, que são doadores, e temos 5 dedos do lado esquerdo, que são receptores, tá vendo? Então, doação e recepção é o que a Torá está falando aqui para a gente. Muito bem. Então, a gente está aqui já falando das vozes, né? Construindo essa questão das vozes aqui com vocês, para entender, quando a gente lê o Terrilim, o que está no 29, o que está escrito lá sobre essas vozes. No mesmo versículo aqui, no mesmo versículo do 29:4, Terrilim 29:4, a voz de Deus diz aqui no esplendor, tá vendo? Então a voz de Deus no esplendor já vai falar sobre outras sefirot. Então a gente tem a primeira sefirá, Hesed, a segunda sefirá, Gevurá, não é? A terceira sefirá, a gente vai ter aqui, peraí, gente, Hesed, Gevurá e Tiferet, né? Então aqui agora a gente está falando de Tiferet, que vai falar do Salmo 111:3. Então lá no Salmo 111:3, está escrito assim, o que está aqui em cima, tá vendo? Ó? Primeiro está falando Rode, aí fala Rode, aqui eu tenho Rode. A gente saiu de Gevurá, a gente saiu aqui de Gevurá, e depois Kou, a voz do Eterno, uma voz, a gente já está na segunda voz, a palavra Kou aqui no início. Então, Bekoa, Gevurá, a força do Eterno, veja, Gematria 28. Kou Adonai Berradar. Então, a gente está em Tiferet aqui. Aqui no Terrilim 111:3 diz, aqui a gente tem a palavra Rode, tá vendo? Aí depois, sim, a gente tem a palavra aqui Tiferet. Então, aqui também a gente tem a palavra Rode, mas a palavra Rode vai surgir mais embaixo em outra Sefirot, porque também é a Sefirot da onde está o Aharon, né? Essa aqui não, essa aqui é Jacó. Então está falando de Jacó. E também está escrito no Salmo, sua obra é o esplendor, né? Majestade, sua justiça permanece para sempre. Então Tiferet é chamado de esplendor. Veja, a gente já concluiu 1, 2, 3, 4 sefirotes. Então, a gente concluiu quais sefirotes? Essa, a primeira, a segunda, a terceira, não é? E a quarta. Ainda que tenha falado de hoje aqui, hoje vai estar em outra parte. Então, descobrimos já o que são as 4 vozes, tá vendo? 4 vozes do Eterno, não é literal, tá? Não é que o Eterno fala, o Eterno não tem boca, o Eterno não tem olho e o Eterno não tem ouvidos. Tudo que vai ser ouvido da sua internalidade, das mudanças dentro da sua alma. Tá vendo? Então, é assim que funciona a Torá. Aqui agora a gente está no Salmo 29:5, né? Mais uma vez a gente tem a palavra Kou aqui, a palavra Kou, que é voz. Então a gente está na quinta voz. Então, se a gente está na quinta voz, a gente está aqui na Sefirá de hoje, tá vendo? Então a quinta voz, a voz de Deus despedaça os cedros. Esse é o arco que despedaça os ciprestes e os cedros, tá vendo? Então, essa voz interna, essa questão interna. Isso não quer dizer que tudo não esteja no controle do Eterno, tudo está no controle do Eterno, mas a Torá está falando da internalidade do homem, porque o homem ele vive sob julgamento divino, né? Só que o julgamento divino não é que Deus fica a todo momento em cima do homem ali. Deus ele vai dar uma missão para a pessoa aceita essa missão e cabe a ela vir para esse mundo estudar a Torá, custe o que custar, ela vai ter que estudar essa Torá, entendeu? Então, é assim que funciona.
Deixa eu só consertar aqui, para a gente poder entender. Aí a gente pode falar, né? Esse mar de gato que está aqui. Isso aqui. Vamos lá, a gente vai conseguir, ó. Então, veja. Agora que a gente descobriu que essa outra voz, né? A gente falou de 4 vozes, aqui a gente está falando de hoje. Vamos pegar nossa árvore sefirótica aqui em cima, para ficar mais fácil. Essa aqui está mais bonita. A gente agora está falando da quinta voz. O que você tem que fazer? Tem que ir lá no Terrilim 29, falar, escrever, né? Onde está cada voz lá, para a gente depois não ter como esquecer disso. Porque senão nem adianta. Ó, então, está falando de Rode aqui. E a gente, então, vai agora. A gente falou da primeira, da segunda, da terceira e da quarta voz. Agora a gente está aqui na quinta voz. A sexta voz está no 29.7. Aqui, ó, 29.7 é o Terrilim. No 29.7 eu tenho aqui, ó, Kou Adonai Hatsevá, não é? Hatsevá. Então ele está falando aqui, ó, se eu estou na Rode, então, né, ele está falando isso aqui, ó, a voz do Eterno, não é? É a voz do Eterno, Kou. Toda vez que eu vi Kou na Torá é a voz do Eterno, e que essa voz ela é uma voz que não é literal. É uma voz porque o Eterno, a gente sempre vai lembrar, não faça imagem nenhuma. E a gente vai falar disso também, ó. Nem imagem, você falar que Deus está falando é uma imagem, né? Então, a gente vê muito isso nos filmes de Hollywood, que Deus falou comigo, que, né? Mas aí quando a gente vê os nossos sábios falando, um bate-cou, é porque eles foram para os mundos espirituais, receberam uma mensagem, e dentro dessas mensagens eles conseguiram alcançar essas formas das letras hebraicas de se expressarem. Então, veja, a quinta, a sexta, né? A voz de Hashem lança chispas de fogo, tá vendo? Isso é o que faz a paz entre a água e o fogo, ele lança o poder do fogo e é imposto e seca a água. Como que ele faz essa paz entre o fogo e a água? A gente tem três linhas na árvore sefirótica que são linhas horizontais. As linhas horizontais, elas são exatamente uma linha que representa a ligação, ó, de Rohimá e Biná, Hesed de Gevurah, Netza e Od. Então, elas são... E dentro dessas 3 linhas, que a gente chama de... exatamente de letras-mães, só existem 3 letras-mães dentro da Torá, que são o fogo, que está aqui em cima, que é a letra Shin. A letra Shin ela vai representar a primeira ligação. A gente viu lá, né, o Aleph, a palavra Ish, né? O Aleph, o Yud e o Shin, tá vendo? Então, é isso que a Torá está falando, absolutamente nada mais nem nada menos. Por isso que a gente ouve falar na Torá, não acrescente, não tire. Mas como é que as pessoas vão acrescentar ou tirar se elas nem ao menos ainda aprenderam, não é verdade? Então, não acrescente e não tire, para que você não incorra no erro de estar fazendo alguma coisa que vai prejudicar esse entendimento da Torá para você e para outras pessoas. Principalmente quando a gente quer criar na Torá, não é, algo que não existe. Aqui surgiram um monte de Shin, não me pergunte como, mas surgiram. E está surgindo mais Shins ainda. Eu não sei por quê. Vocês podem ver que essas coisas que acontecem eu não entendo. Shin, Shin para todo lado. Então, tem aqui, aí. Vamos lá. Então, ó, aqui é a letra Aleph. E aí a letra Aleph vai ser Ar. Então, são os 3 elementos fechando com o Malhut, que é a Terra, né? E a Terra vai estar embaixo. Aqui vai ser exatamente a letra Mem.
A gente sabe que, por exemplo, a água e o fogo eles não se dão, não é? Eles precisam de alguém para poder fazer essa harmonização entre eles. Essa harmonização, a gente sabe que Mihael é fogo, Mihael é água, né? Portanto, ele está aqui do lado de Keter, ele está aqui em Hesed, e Gabriel é fogo, por isso que ele está aqui do lado de rigor. Então, o que vai trazer a paz nesses dois mundos é o Aleph, porque o Aleph, quando a gente faz a autópsia dele, ele vai dar Gematria 26, que é o tetragrama sagrado. Então, o tetragrama sagrado ele faz a água e o fogo estarem juntos e conviverem em harmonia, porque muito fogo evapora a água, muita água apaga o fogo. Por isso que o ser humano ele tem 72% de água no seu corpo. Ele é formado de 72% de água, e esses 72% está com o espírito dentro dele, não é? O espírito que vai fazer com que ele tenha essa comunhão entre o espírito, o corpo que é formado de água e de outros elementos, né? E 72% do corpo é água. Então, é uma questão também, dentro do entendimento da Torá, essa porcentagem que existe, né, dentro do ser humano também se divide nessa questão da árvore sefirótica e também dos mundos espirituais. Como o mundo espiritual está dentro do ser humano, ele pode estar organizado ou desorganizado, mas todo o ser humano ele tem a possibilidade de estar avançando dentro desse sistema, não é? E para isso basta que ele olhe esse 72 no espelho e veja que, na verdade, ele está falando aqui das letras hebraicas que vão ter gematria 27, que é olhando no espelho, tá vendo? Tem certas coisas na Torá que a gente tem que olhar no espelho. Se não olhamos no espelho, a gente não consegue entender, como o caso de Noa. Noa, nós vimos o dilúvio na história, mas como invertemos o nome, nós temos então a palavra Hem, e Hem é misericórdia, é bondade, é toda aquela coisa da criação do ser humano, né? Então é isso. Muito bem, gente. Então a gente viu aqui a sexta, não é? Então, que vai também estar acompanhado aqui, formatado no Terrilim 1851, né? Então está, portanto, escrito: ele faz o bem ao Messias e a Davi e aos seus descendentes para sempre, mais do que quando Israel estava no deserto. Então, isso é um Terrilim, onde vai falar que ele aqui, não é? Ele, através dessa configuração, né? A voz do Senhor, a voz de Deus sacode o deserto. Então, é essa questão que está falando aqui. E aqui vai falar da bondade do Eterno e vai falar aqui do Mashiach. Está vendo? O Mashiach, a gente sabe que é a compreensão que é, na verdade, o Zohar HaKadosh. Então, Deus ele faz alusão do seu filho, que é chamado essa Torá HaKadosh. Então, a gente chega no nível que a Torá escrita é Esav e que a Torá oral é Jacó, tá vendo? Então, veja, ó. Então, a gente tem aqui o nosso Jacó, tem aqui o nosso rei Davi, descodificando a Torá, que é de esquerda, trazendo ela para o lado direito. Então, a Torá que é de esquerda, aquela Torá que a gente vê muito sangue, Torá que a gente vê muito assassinato, vê os filhos de Jacó indo numa cidade, os homens fizeram circuncisão, eles mataram todo mundo, fizeram um trato, quebraram a palavra. Então, nada disso, isso é a Torá de esquerda, tá vendo? Então, a gente tem a palavra Ko aqui. Vou botar aqui em negrito, que é a sétima voz. Então, aqui, ó, é a sétima Sefirot, que a gente sabe que é Yesod, porque a oitava seria Malhut, né? Então está falando dessas construções dentro da árvore sefirótica e de conforme você vai construindo esse mundo acima, aprendendo o estudo da Torá, entendendo, a compreensão leva tudo.
Porque a compreensão te tira da religião, te tira daquele sistema que é para poucos, não é para todo mundo, te tira de um dogma que você seguiu a vida toda, né? Achando que era a realidade. Você não pôde investir no Zohar, no seu estudo, na sua espiritualidade, porque você estava preocupado em cumprir certos ritos. E a Torá não fala nada disso. Todos os ritos são internos, todas as rezas são internas. E aí continua aqui. Então, aqui a sétima voz, Salmo 29:9, é a voz de Deus, faz da cria as corças descansar as florestas em seu templo, em seu templo. Todos dizem glória, está, portanto, escrito no Cântico dos Cânticos. Eu as obrigo por um juramento, ó filhas de Jerusalém, com as hostes ou com uma corça do campo. Então, aqui é uma alusão às sefirotes. Então, essas filhas, essas corças, essas questões, todas sempre vão estar aludindo às nossas sefirotes eternas e também às sefirotes dos planetas. Começamos a estudar a Torá, começamos a compreender, e aí nós avançamos para a verdadeira Torá.